os seus olhos. Vossa Majestade, não brinque comigo. Me diga onde você está. Não estou em seus braços. Foi procurar Lorenzo Mar de novo? Encontrou algo? Nenhuma pista. Todos podem sair. Quero falar com a princesa. Sim. Já faz 70 mil anos. Deveria superar. Pai já me deixou. E Lorenzo Mar desapareceu. Se eu superar, posso ficar sem nada. Você ainda me tem. Sim, ainda tenho você. Desde criança você me tratou melhor. É gentil, papai. Lisandro. Ultimamente pensei na nossa infância. Você, eu e Lorenzo Mar. E os dias animados que tínhamos. Se não fosse a grande guerra contra a tribo celestial. Você e Lorenzo Mar poderiam ter... Não me fale dele. Não sente saudade dele? Afinal, somos irmãos. Irmãos. Ele e você nasceram da mesma mãe. Eu não. Lisandro! Chega! Você é você. Ele é Lorenzo Mar. Seu relacionamento com ele não tem nada a ver comigo. Nesta vida, tenho apenas você. Minha única irmã. Não me fale dele de novo. Não é possível vocês se reconciliarem. Se reconciliar. Tudo bem, Lisandro. Não fique bravo. Nunca pensei que neste imenso grande paláciozinho... Mas só restariam você e eu. Ah, sim, Lisandro. Olhe, encontrei isso no Reino Mortal. O leque da pureza de Jade de comum. O artefato de Alicia. Onde encontrou? Você o viu? Deixa eu explicar primeiro. Onde exatamente você o encontrou? Não o encontrei. Só encontrei uma mortal no estado de Jeonrong, ao pé da montanha Junji do Extremo Oriente. Ela disse que achou este leque na montanha Junji. Montanha Junji? Lisandro, já foi à montanha Junji do Extremo Oriente? Meus discípulos e eu às vezes vamos ao Reino Mortal por diversão. Sempre vamos lá. Montanha Junji. Montanha Junji. Como não pensei nisso? Lisandro, o que disse? Vou ver a Alicia. Lisandro! Luta fantasma! Luta fantasma! Descanse e salve-me! Não se ajoelhou para saudar. Violou as regras do palácio. O Lorde Fantasma não pode salvá-lo. Não vi Sua Alteza. Cale-se. Basta. Não lhe disse para não vir às águas termais? Por que não posso vir? Você é a rainha. Precisa se lembrar do seu status. Sabe que sou sua esposa principal. Nesses 70.0 anos, quantas vezes visitou meus aposentos? Como esposa principal, ainda não gerei um herdeiro. O que a tribo fantasma pensa de mim? A questão do herdeiro pode ser deixada ao destino. Tenho uma tarefa importante. Comporte-se no palácio. Vai ao Reino Mortal de novo? Devo satisfações a você? Já faz 70 mil anos. Não se lembra da montanha com lua? Basta. Não mencione a montanha com lua para mim. Por que não posso? Já faz 70 mil anos. Ele está desaparecido há 70 mil anos. O que Serena tem que eu não tenho?
Lembre-se do seu status. Dizem que o herói com elmo e armadura dourada era impenetrável enquanto prendia sua lança. Nesse momento, 3 flechas foram ouvidas unindo em sua direção. Com um único salto mortal, o herói aterrissou no telhado. Então, rapidamente, o herói saltou para as nuvens e desapareceu na escuridão da noite. Amor? Eu sou o príncipe herdeiro da tribo celestial, Noel Luna. Lorde Fantasma Lisandro, saúda Vossa Alteza. Você é o Lorde Fantasma Lisandro? Perdoe a grosseria. Vossa Alteza se parece muito com Mauro. Não se preocupe. Sabe que esta é uma área restrita da tribo celestial. O Leão de Fogo Escarlate ameaçou o estado de Jonhong por 10 anos. Depois que o matei, Esse lugar se tornou área restrita da tribo celestial. Sinto muito, Vossa Alteza. não sabia que havia invadido uma área restrita. Não há ninguém na montanha Junji. Não precisa mais procurar. Vossa Alteza sabe por que estou aqui. O líquido da pureza de Jade de Kunlun que você carrega é um artefato da montanha Kunlun. É Serena que você está procurando? Vossa Alteza sabe do paradeiro de Serena? Só sei que depois da guerra de 70 mil anos atrás, Serena partiu com Mauro para viver em reclusão. ainda é um assunto complicado. Ainda não consigo acreditar. Deus. Esper. O que deseja Vossa Alteza? O líquido da pureza de Jade de Kunlun é um artefato da montanha Kunlun. Deve ser devolvido à tribo celestial. Adeus.
Já tinha pouco arroz, agora estragou de novo. Tudo bem. Quando me recuperar, darei um jeito de arranjar comida. Se não melhorar logo, vou ter que passar fome com você. Por que estou dormindo na cama? Você sempre dorme até alta noite e se enfia nela. Estou muito ferido e, claro, não pude impedi-lo. Também escolhi abraçar você. Então, não se mexa. Esbarrei no seu ferimento. Está dormindo? Vossa Alteza. O que está fazendo? Podando ramos de flor de pessegueiro para um arranjo. É agradável. Ouvi dizer que Floriano, do Monte Verde, plantou 10 milhas de pessegueiros. Parece que Vossa Alteza não os admirou o suficiente e veio ao Palácio Taishen podar estas flores. Não zombe de mim. Desde que entrei no Palácio Taishen, nem vi a sombra do Imperador Augusto. Sou mandada para todo lado o dia todo. Já esqueci por que vim aqui em primeiro lugar. O Imperador Augusto está no Palácio Taishen. Só raramente sai. Por que isso? Ele é evitado por outros no Palácio Celestial. Vossa Alteza é muito engraçada. Sabe como os outros do Palácio Celestial avaliam o Imperador Augusto? Como? Não presta atenção aos assuntos mundanos, nem ao mundo mortal. Além de se preocupar com a paz do mundo, ele nunca dá importância a ninguém. É apenas uma divindade mais adequada para ser pendurada na parede. Ele é mesmo assim? Sim? Por isso, não é grande preocupação se você retribuir a gentileza dele. O Imperador Augusto também não se importaria com algo tão trivial. Retribuir uma gentileza é necessário, especialmente por salvar uma vida. Como desejar? Que tal isso? Se quer retribuir ao Imperador Augusto, precisa vê-lo. Escolha algumas flores de pessegueiro e eu as levarei ao Imperador Augusto e as elogiarei. Assim você terá uma chance de agradecê-lo. Que tal assim? Mas se o Imperador Augusto perceber que estou no Palácio Taishen, ele vai me culpar? Para retribuí-lo, Vossa Alteza já se humilhou sendo criada. O Imperador Augusto só ficaria tocado, em vez de culpá-la. É verdade. Nunca servi a ninguém desta forma antes. E é para retribuir a ele. O Imperador Augusto certamente entenderia. Depressa. Conceda os ramos de pêssego, então. Senhor Estelar, você é tão bom para mim. Qual galho devo escolher? Estes ramos de pêssego são bem bonitos. São bem bonitos.
Foi uma nova serva do palácio do Imperador Augusto que a escolheu, com bom gosto. Serva do palácio? Uma recém-chegada. O que foi? Vossa Alteza está interessada em vê-la? Vamos vê-la? Vou buscá-la. Saudações, Imperador Augusto. Saudações, terceiro príncipe. Levante-se e deixe-me ver. O que Vossa Alteza quer ver? Sua Alteza é um conhecido galanteador na tribo celestial. Claro que ele quer ver o seu rosto. Sam, quero ver o seu rosto e ver se é tão fascinante quanto o destino diz. Não, eu não disse isso. Não é destino, é... Sim, Vossa Alteza está certo. Saudações, Imperador Augusto. Vocês todos combinaram de vir ao meu escritório encenar uma peça? O que quer dizer com isso, Imperador Augusto? Você entende? Vossa Alteza entende? Realmente não. Você foi tão decepcionante. Você estava na presença do Imperador Augusto, mas em vez de mostrar sua dignidade como princesa de Kinkil, você foi tão dócil e submissa. Que humilhante! Você não arruinou a oportunidade, Dama Jade Cheng? Eu finalmente tinha pensado numa maneira de trazer Sua Alteza à frente do Imperador Augusto. Você a conhece? Sam. Você também a conhece? Sim. Então a real identidade desta serva do palácio é... Alvorada Fênix de Kinkil. Então você é a pequena princesa do Monte Verde. Por que está vestida assim no palácio do Imperador Augusto? Retribuindo uma gentileza. Retribuindo a ele. Não diga. Deixe-me adivinhar. É para retribuir por ele ter salvado sua vida? Como Vossa Alteza sabe? Por experiência. Experiência. Há alguns dias, alguém se encantou por uma mulher. Sugere vários métodos. Do herói salvando a bela ao uso do charme. No fim, ele escolheu fingir ser salvo e assim retribuir a bondade. Mas pagar uma dívida de gratidão, especialmente por salvar uma vida, Sempre leva um certo tempo. Com o passar do tempo, o afeto não acaba crescendo. Então é assim. Vossa Alteza é brilhante. Não, eu realmente vim para retribuir a ele. O Imperador Augusto realmente salvou minha vida. Vossa Alteza não deve saber. nas centenas de milênios que o Imperador Augusto já viveu, o número de mulheres que usam a desculpa de retribuir para se aproximar dele já chegou aos milhares. Mas eu realmente estou aqui para retribuir. O Imperador Augusto realmente salvou minha vida. O Imperador Augusto também tem fama de não se intrometer na vida alheia. Então essa dívida de salvar sua vida, da qual Vossa Alteza fala, é muito difícil de acreditar. Não me acuse, Vossa Alteza. Eu realmente estou aqui para retribuir. Todos sabem. Está bem. Eu realmente... Chega. Está bem. Então deixa-me perguntar uma coisa. Você sente aquilo pelo Imperador Augusto?
Destino. Como você conheceu a jovem princesa? Ela é tão interessante. Desta vez será difícil para o Imperador Augusto se explicar. Ele claramente tinha boas intenções, mas em vez disso, atraiu o romance de alguém que nem entende os próprios sentimentos. A forma como Sua Alteza e eu nos conhecemos é uma longa história. Mas o fato de Sua Alteza conseguir entrar no Palácio Taishen foi graças à ajuda de Jade Cheng. Isso não tem nada a ver com você. Por que você se intrometeu? Não posso enfrentar uma injustiça? É assim que se usa a frase, enfrentar a injustiça. Eu simplesmente não suporto ver a jovem totalmente apaixonada. Quero ajudá-la. Não posso? Pode. Desde que esteja feliz. Destino. Homens não podem se dar ao luxo de ofender as mulheres do passado. Se já estiveram apaixonados, mesmo que o relacionamento tenha acabado, ele ainda terá que ceder a ela pelo resto da vida. Caso contrário, ela o desprezará. Sim, entendi a lição. Este é o último arroz. Noel Luna. Pode falar. Tenho algo a dizer. Veja, não tenho problema em morar nesta montanha sozinho. Posso cuidar de alguns pequenos animais. Mas cuidar de um homem como você é difícil. Consegui este arroz trocando por 2 semanas de frutas. Faz apenas alguns dias e já acabou. Não há mais comida na casa. Não ter provisões é um problema. É final do outono. Passar o inverno será um problema. Não é sobre passar o inverno. Então o que é? Seus ferimentos parecem quase curados. Trone, na hora de ir. Quer que eu vá embora? Eu não quero te expulsar. É só que, embora eu tenha te salvado, não posso ficar cuidando de você. Você me salvou. Normalmente devo ficar para retribuir. Não precisa me retribuir. Quando te salvei, não pensei em como você me retribuiria. Se você pensou nisso, e se eu faço isso, são coisas diferentes. Eu sou uma pessoa ingrata. Preciso pagar essa dívida de gratidão. Mas não me falta nada. Pode pensar um pouco. Se quer mesmo me retribuir, que tal se dedicar inteiramente a mim? É porque não me falta nada vivendo nesta montanha. Só não tenho ninguém pra me fazer companhia. É tão solitário. Então, se quer mesmo me retribuir, por que não se dedica a mim e a meu companheiro? Claro, se não concordar, ainda seria razoável. Afinal, eu só te acolhi. E não fiz muito mais. Não é um favor tão grande. Está bem. Tá bem. Eu concordo. Em me dedicar a você.
pensei que fosse levar 2 ou 3 dias pra pensar. Você concordou tão rápido. Nada foi preparado. Preparar o quê? Já que concordou em se dedicar a mim, então não deveríamos nos ajoelhar diante dos lagos do Extremo Oriente, fazer reverência ao céu e à terra, e fazer um juramento de nos tornarmos marido e mulher, e nunca nos abandonarmos. Embora eu não tenha paz, se pularmos essa etapa não seria impróprio. Você quer se casar comigo? Quero me casar com você. Nunca fiz reverência ao céu e à terra com ninguém. Eu também não. Então, vamos manter tudo simples. Formalidades não são importantes. Manter tudo simples. Então, o que fazemos agora? Comprar coisas. Comprar coisas. Além de um edredom de casamento carmesim. Quem está no coração de Vossa Alteza é claramente o príncipe herdeiro. Apesar disso, por que pediu para ser consorte? Além disso, o Senhor Celestial já está velho. Ele não tem mais energia para dar afeição ao harém. Entre todas as consortes, Vossa Alteza é a mais jovem. No entanto, é a que tem menos poder. Olhe, o decreto foi feito ontem mesmo e já precisa se mudar com tanta pressa hoje. Além do traje de casamento que está usando, não há clima festivo no palácio. Não entende. Como não entendo? Se Vossa Alteza desde pequena. Que o Senhor Celestial não possa atender ao harém é exatamente o que eu quero. Vossa Alteza não me diga que quis se casar para ficar sozinha em seus aposentos. Isso não é ótimo? Vossa Alteza. Vossa Alteza. No que está pensando? Pode me contar? Minha posição pode ser baixa, mas fui leal a Vossa Alteza a vida toda. Se não pode me contar o que se passa na sua cabeça, a quem mais contaria? Você nem tem pais ou irmãos? Olhe ao redor. Do que precisa. Em plena luz do dia. Sugerro do imperador de Jade! Ele enlouqueceu! Parece que perdeu o juízo. Ele tá louco agora. O que aconteceu? Sabe por que aquele sacerdote daoísta enlouqueceu? Por quê? Deixe-me contar. Este sacerdote daoísta tem esposa. Eles se separaram no começo do ano. Anos atrás, ela voltou e com uma criança tiracolo. Ele tinha acabado de levar a criança para visitar os ancestrais. E naquele exato momento, o verdadeiro pai da criança apareceu. Ele encontrou o sacerdote daoísta, bateu nele e levou a criança. Ele até roubou todo o dinheiro que o sacerdote daoísta ganhou na vida. Foi aí que o sacerdote daoísta realmente perdeu o juízo. Faz só alguns dias. A fofoca é mais dramática que ópera. Qual é o problema? Você conhece aquele sacerdote daoísta? Ele é uma pessoa ruim. Ele te ofendeu antes. 2 vezes ele me colocou em situação difícil. Parece que recebeu sua retribuição. Não há necessidade de mencionar novamente.
Há mais algo para comprar? Precisa de mais alguma coisa? Você já vendeu seu único pingente de jade. Por tão pouco. Vai vender sua espada também? Não me casei com você para me comprar coisas. Mas por falar nisso, não é Luna? Só tenho aquela cabana. Vai se casar comigo assim mesmo? Você realmente não está mentindo sobre se casar comigo? Foi você quem quis que eu me dedicasse a você. Está se arrependendo? Não se preocupe. Não te acho desagradável. Mas se você se casar comigo assim, como vai dar satisfação à sua família? Ou eles já se foram? Depois nos preocupamos com isso. Dê uma olhada. Vou levar um pouco disso. Tudo bem. Isso, tudo bem. Pegue isso, senhorita. Aqui. Esta roupa é tão linda. Não é um desperdício usá-la só por um dia? Se você gosta, ninguém vai te impedir mesmo que use o ano todo. Não é Luna. Se você passar mais tempo comigo E descobrir que nossas personalidades não combinam, o que faremos? Será que estamos sendo muito apressados? Você não me levou para conhecer seus pais. Se seus pais descobrirem que você se casou por conta própria, eles vão ficar descontentes? E eu esqueci de perguntar. Você já tem um noivado arranjado? Na cidade, vi homens da sua idade já casados e com filhos. Você já está noivo. A situação da minha família é complicada. É difícil explicar. Mas você só precisa lembrar, a partir de hoje, você é minha esposa. Já que me casei com você, não vou te trair. Tudo bem. Eu confio em você. Isso deve ser levantado pelo seu marido. Não sei o que dizer. Apenas repito o que eu disser. Estou um pouco nervosa. Está tudo bem. É só reverência ao céu e à terra. Tudo bem, vamos fazer. Eu, Noel Luna, peço a todos os deuses do mundo que testemunhem diante dos lagos do extremo oriente. A partir de hoje,
Estarei casado com Branca. Vou amá-la de todo o coração por toda a eternidade. E nunca me separar dela, independentemente de fortuna ou calamidade. Eu, Branca, invoco os deuses do mundo como testemunhas, diante dos lagos do Extremo Oriente. A partir de hoje, me caso com Noel Luna. Eu vou amá-lo de todo o coração, por toda a eternidade. E jamais me separarei dele, na fortuna ou na desgraça. Agora que estamos casados, preciso dizer algo. Próssiga. Como juramos nos lagos do Extremo Oriente, somos marido e mulher pela eternidade. Nunca me farás mal pela eternidade. Sempre diferenciei amor e ódio com clareza. Não tolero nenhum mal. Se me traíres, O que farias? Se me traíres, esses juramentos perderão a validade. Deixar-te-ei para nunca mais te ver. Se eu te trair, tu me deixarás. Então não estarias me dando exatamente o que quero. Não estou brincando. Feche os olhos. Nunca te trairé